Olá, boa tarde. Meu nome é Júlia Magalhães Pontes e eu sou acadêmica do curso de Direito Matutino. E eu vim explanar para vocês o conteúdo sobre os atos administrativos, que nada além vai tratar da administração pública. Mas como assim atos administrativos? Os atos administrativos são as atitudes que a administração tem sobre determinada situação. E para conceituar essa doutrina, nós temos dois doutrinadores modelos, chamados Eli Lopes Meireles e Maria Silvia Zanella de Pietro. Eli Lopes Meireles, ele tinha a concepção de que os atos administrativos eles eram uma manifestação unilateral da administração, que tinham por fim imediato adquirir, modificar, transferir e impor obrigações sobre os administrados ou sobre ela mesma. Já a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela afirmava que o ato administrativo era uma declaração do Estado que tinha como fim imediato se basear sempre na lei. Ela tinha essa concepção de que ela atuava sob o regime jurídico de direito público e se sujeitava ao poder judiciário. E quais são essas características dos atos administrativos? Eles têm a questão da produção de efeitos imediatos e também a sujeição ao controle judicial. O regime jurídico, ele é o administrativo, ou seja, a administração, ela sempre vai estar na supremacia em relação ao interesse dos particulares. Agora eu vou estar explicando para vocês os requisitos dos atos administrativos, que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência, ela vai tratar de quem é a autoridade, quem vai ser responsável por determinada situação, por determinado ato. Já a finalidade, ela vai tratar do resultado almejado pelo ato administrativo. A forma, ela vai tratar dos procedimentos, ela vai tratar de como, da forma, os métodos utilizados por determinado ato administrativo. E o motivo, ele vai tratar de justificar o porquê aquele ato foi utilizado, o porquê tal situação foi julgada daquela forma. E já o objeto vai ser responsável pelo efeito que determinado ato causou. Por exemplo, eu apliquei determinado ato e vou explicar, eu vou administrar e tirar daquela situação qual efeito, o que aquilo ocasionou. Então, o objeto vai tratar disso. Atributos dos atos administrativos. Nós temos presunção da legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. A presunção da legitimidade, a gente vai lembrar lá do princípio da legalidade, que tudo é baseado na lei, tudo necessita da lei para ser aplicado em determinadas circunstâncias. A imperatividade, ela já vai ser aquele ar de superioridade, de imposição e de obrigação dos fatos. E a autoexecutoriedade, como a etimologia da palavra já diz, autoexecução dos seus atos. A administração vai ser responsável por ser a sua própria execução. Tipicidade, nós já vamos elencar ali juntamente com a presunção da legitimidade, que ambas estarão tratando de base de legitimidade. Tudo vai ser baseado e será conforme a lei. Então, devemos lembrar que as duas estarão ali sempre andando juntas. Presunção da legitimidade e tipicidade dos fatos. E, por fim, nós temos a classificação dos atos administrativos. Primeiramente, temos o geral, que ele é amplo, tem conceito amplo, que abrange maior as coisas. Em segundo, nós temos o de individual, que ele vai ser mais específico e mais direto. Temos o de império, que é aquele que será superior aos administrados. Temos também o de gestão, que ele vai gerenciar a questão dos bens e de serviço. Nós temos o vinculado. Os atos vinculados são aqueles em que o Poder Legislativo
ele consegue antever a situação e aplicar uma melhor conduta sobre aquele ato administrativo. Agora, o discricionário ele é um pouquinho diferente. É quando o legislador ele não consegue antever a situação e ele passa para a administração o poder de decretar em cima daquilo, o poder de decidir qual é a melhor coisa a ser direcionada àquela situação. Temos também o ato simples, que vai ser apenas um órgão que vai decidir a situação. Nós temos os complexos, que é um conjunto de vontades para decidir sobre determinado ato. Nós temos também os compostos. O composto é parecido um pouco com o complexo. Por quê? O composto ele vai ter a vontade de um monte de órgãos, só que um vai ser principal e o outro vai ser apenas acessório. Nós temos também os atos perfeitos, que são aqueles que conseguem ter aquele ciclo de formação certinha, seguir todos os passos de forma correta. Nós temos os atos válidos, que são aqueles que seguem de forma à risca a lei, aquele que não tem vício, que não tem erros, que não tem, como posso dizer, devaneios sobre determinado ato administrativo. Temos também o eficaz, que ele vai se tornar apto a produzir efeitos. Nós temos os atos nulos, que eles são insanáveis, ou seja, não tem como ter uma correção para determinado ato. E por fim, nós temos os anuláveis. O que são os atos anuláveis? Eles têm vícios sanáveis, ou seja, ele vai ser convalidado. Eu posso agora ter correção daquele ato. Então eu posso ir lá e corrigir a irregularidade e tornar aquele ato aplicável novamente e ele vai se tornar um ato válido. Então dessa forma eu deixo aqui para vocês aquele conteúdo sobre os atos administrativos, que é tranquilo. A gente começa a ter aquele entendimento de que não é tão complexo como pensado. Muito obrigada.